Oi, minha gente, bom dia para todo mundo aí de casa. Em Andradina, mais um crime foi registrado. Um homem foi baleado, morreu depois de levar esses tiros e a polícia tenta identificar quem é o suspeito de ter cometido esse crime. Agora, 11h36 da manhã, dá só uma olhada no que vem por aí. Presos da operação #Tudo Nosso da Polícia Federal foram liberados por decisão da Justiça. O desembargador entendeu que os indiciados não representam riscos às investigações que começaram há 2 anos. Continua internado o caminhoneiro que ficou quase 5 horas preso nas ferragens após tombar o caminhão que dirigia. O acidente foi no trecho urbano da rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Mais 2 casos de sarampo foram registrados em Rio Preto. Entre eles está um profissional da saúde. A cidade tem até agora 18 casos confirmados da doença. Hoje é o último dia para o cadastramento biométrico em Presidente Bernardes e Emilianópolis. Quem não fizer terá o título cancelado. Você já sabe, mas não custa lembrar, a gente também está ao vivo na internet, no portal sbtinterior.com e na nossa página oficial no facebook.com/SBT no interior. E olha, os presos da operação #Tudo Nosso da Polícia Federal foram liberados após decisão da Justiça, né? Na verdade, saiu ali o documento que permite com que eles deixem a prisão. De acordo com o desembargador, os indiciados não representam riscos das investigações que começaram há 2 anos. Priscila Andrade é a repórter que acompanha tudo desde o dia que a operação foi feita. Agora ela está em frente à Polícia Federal e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Isso mesmo. Bom dia para você, Casagrande. Excelente sexta-feira para todo mundo que está se perguntando o que vai acontecer agora. O que a gente já pode adiantar é que é oficial. A operação #Tudo Nosso, que começou aí com 15 pessoas presas, já não possui mais ninguém preso. Só que as investigações continuam. Mas como isso foi acontecer? Tudo começou quando os advogados de José Avelino Pereira, o Chinelo, e o filho dele, Igor Pereira, que foram presos, eles impetraram uma ordem de habeas corpus. Lembrando que habeas corpus é um pedido, sim, previsto na Constituição e o objetivo ele é célebre em proteger a liberdade de locomoção de qualquer ser humano. Esse pedido de habeas corpus foi encaminhado para o Tribunal de São Paulo. Por quê? Porque o juiz federal aqui em Araçatuba ficaria incoerente que o mesmo juiz federal que lavrou aí a prisão fizesse também a soltura. Então foi necessário que esse pedido de habeas corpus tivesse sido impetrado no tribunal em São Paulo. E aí, tendo positivo, foi uma contraordem. E aí rebateu para Araçatuba para o cumprimento. Esse habeas corpus ele foi distribuído para o desembargador Maurício Cato. E o que ele entendeu? Bom, o habeas corpus, para ser aí aceito, é necessário avaliar, e o que os advogados do Chinelo e do Igor bateram na tecla, é que o cerceamento de liberdade dos dois não representa um perigo ou um atrapalho para o andamento das investigações. Portanto, há uma necessidade, sim, de liberdade. E o desembargador entendeu que tudo que foi apresentado pela Polícia Federal até o presente momento ainda não possui uma robustez para se manter a prisão dos dois. Então, sim, ele emitiu esse parecer decidindo pela liberdade. Então, esse parecer veio para o juiz federal de Araçatuba para que ele aí lavrasse o alvará de soltura. Só que o juiz federal de Araçatuba não fez só isso. Em fazendo um balanço de bom senso, ele pensou que não apenas o Chinelo e o filho dele, que são apontados pela Polícia Federal como os principais suspeitos por encabeçarem essa organização criminosa que desviou dinheiro público através de contratos celebrados junto à Prefeitura de Araçatuba, porque se os dois estão soltos, não soltar também os demais que tiveram a prisão convertida de temporária para preventiva. E aí ele estendeu o pedido de liberdade baseado em um habeas corpus que não precisou ser pedido por um advogado. Então tiveram a liberdade concedida também Tiago Braz Mendes, o José Carlos, que é o Zé Pera, e a Silvia Aparecida Teixeira, que estavam também cumprindo prisão em Nova Independência. Eles também foram contemplados com esse habeas corpus. São 11h41. É de praxe o rito de soltura aí ser cumprido no horário de almoço. Então é muito provável, Casagrande, que nesse momento
momento que nós estamos conversando, esteja sendo lavrado esse alvará de soltura, tanto na região de Nova Independência, quanto também na região de Campinas, onde Chinelo e o filho dele estão presos. Mas outra questão que fica, como é que está agora, como é que ficam as investigações da Operação Hashtag Tudo Nosso? As investigações continuam. O que acontece é que a Polícia Federal, que já havia pedido uma prorrogação de 15 dias, porque ainda não concluiu esse inquérito, perdeu agora o rito de urgência. Portanto, deixou de ser um processo sumário ou sumaríssimo. Porque quando você prende pessoas, há uma corrida contra o tempo. É necessário cumprir os prazos. Agora não. Agora eles podem, por exemplo, solicitar mais uma prorrogação de 15, 30 dias, dependendo da necessidade da Polícia Investigativa, da Polícia Federal. Então nós temos aí a continuidade. Só que quem estava preso vai poder responder às investigações em um possível processo penal em liberdade. Bom, agora a gente está aqui em frente à Polícia Federal, porque agora é só mesmo o cumprimento do alvará de soltura. Casa Grande. Por falar em alvará de soltura, acabou de chegar a informação para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, Priscila, justamente da seguinte informação: o alvará de soltura do Chinelo e do filho dele, que estão presos em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, esses alvarás já estão nas mãos, então, da diretoria, da liderança ali daquela unidade prisional. Dos outros envolvidos, dos outros presos, ainda não se tem a confirmação de que esse alvará já está nas mãos da Secretaria da Administração Penitenciária. Ou seja, como você disse, ao que tudo indica, essa liberação pode ser feita a qualquer momento, ou inclusive nesse momento que nós estamos conversando. Por se tratar aí de uma liberação de presos, né, tem todo um protocolo a ser seguido para não ter a informação exata, né? O Estado realmente não passa detalhes do momento exato da soltura por conta de eventuais problemas que possam colocar a segurança não só dos agentes, como também dos presos, né? Segurança deles que pode ser colocada em risco. Vamos continuar acompanhando e apurando, viu, Priscila? Obrigado pela participação aqui no nosso SBT Interior. E olha só, é estável, viu? O estado de saúde do caminhoneiro que ficou quase 5 horas preso nas ferragens após tombar o caminhão que dirigia. Esse acidente foi ontem no trecho urbano da rodovia Washington Luiz, na altura de Rio Preto. Juliano César Ricelli Machado, de 28 anos, foi socorrido e encaminhado para o hospital de base. Ele sofreu uma fratura na perna e passou por cirurgia. O hospital informou que ele está acordado e comunicativo. O acidente na rodovia Washington Luiz foi embaixo do viaduto Mário Covas. Depois de tombar no canteiro central da rodovia, o caminhão bateu na pilastra do viaduto. O trabalho do Corpo de Bombeiros durou mais de 5 horas. O resgate só terminou por volta das 9 horas da noite. Foi realmente um resgate dramático, porque o caminhão, como a gente observou, ficou ali, a parte da cabine ficou completamente ligada, né, à pilastra desse viaduto, que acabou provocando, então, uma dificuldade ainda maior para a retirada. Apesar de todo esse susto, apesar de todo esse problema, a gente observou ali que os prejuízos foram até que pequenos, né, para a saúde dele, perto do que poderia ter acontecido, uma grande fatalidade, inclusive com a morte do motorista. Então, ele está se recuperando, é uma recuperação lenta, mas está se recuperando bem. E olha, a perícia deve apontar as causas de um outro acidente. Um acidente que deixou 5 pessoas feridas ontem em uma avenida de Presidente Venceslau. A batida envolveu 3 carros e um caminhão, viu? A gente está observando aí. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 94 anos do carro passou mal e acabou batendo nos outros 2 automóveis e também na traseira do caminhão, como a gente está vendo. Um dos motoristas, inclusive, desse carro aí, ficou preso nas ferragens. Foi o carro mais atingido, mais danificado, né? As 5 pessoas feridas foram levadas para a Santa Casa da cidade e ninguém corre risco de morte, mas as imagens são impressionantes, né? Tem como rodar novamente para quem está em casa acompanhar agora em detalhes. Olha só, os carros envolvidos. O da esquerda era o do motorista que provocou tudo isso, o caminhão que foi um atingido, né? Esse carro do motorista de 94 anos, e então aí os outros veículos que foram atingidos. E o carro preto, gente, o carro preto ficou realmente completamente destruído, como a gente está observando, um susto danado. Apesar disso, a pessoa está aí se recuperando, a gente torce para a recuperação dela seja a mais rápida possível, né? Ainda falando em acidentes e crimes, enfim, teve um caso, gente, que chocou não só a região como todo o Brasil e que acabou de completar 1 ano, viu? É aquele atropelamento intencional da Eliane Negrelli que aconteceu em Buritama. Foi um caso que nós falamos muito aqui no nosso SBT Interior. Esse crime foi em frente ao comércio da família da vítima.
Passou aí um ano, né? Passaram aí 12 meses e depois de todo esse tempo, até agora, a justiça não foi feita. Afinal, o responsável por tudo isso continua foragido. Foram 9 cirurgias. Medicação até hoje, eu preciso delas, até porque o meu joelho ainda não está 100%. E agora a parte psicológica eu estou tratando. A jornada de Eliane Negrelli, de 45 anos, é resumida em apenas uma palavra: persistência. Depois de ser vítima de um ato de violência em agosto do ano passado e lutar para sobreviver, a ex-comerciante enfim volta a encontrar o sentido da vida. Tudo que eu já passei, meu objetivo era estar andando sem ajuda de muleta ou de andador, e graças a Deus eu tô andando bem. Para quem não se lembra da história, Eliane Negrelli foi prensada contra a parede há um ano em frente ao depósito de bebidas da família em Buritama. Uma caminhonete partiu em direção do estabelecimento e da ex-comerciante após uma briga no local. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Isaac Alexandre Gaspar Pinto tenta separar a briga entre a mulher dele e uma outra cliente que está sentada ao lado. O grupo vai para o lado de fora. Quando Isaac resolve voltar para o estabelecimento, percebe que a porta está trancada. Pouco tempo depois, acompanhado da esposa, o homem volta ao local com uma caminhonete emprestada. Ele acelera e estoura a fachada, que é de vidro. O dono do depósito de bebidas atira objetos contra o veículo. É neste momento que Eliane corre para a calçada. Ela foi atropelada e prensada contra a parede. Em seguida, o homem foge em alta velocidade. O caso, que ganhou repercussão nacional, foi exibido diversas vezes pelo SBT. E segue internada em estado grave a mulher de 44 anos que ficou ferida depois de ser atacada por um homem. Foi no fim de semana em Buritama. Já é considerado foragido da justiça. O homem que atropelou de propósito uma comerciante no fim de semana em Buritama. Acabou há poucos minutos o depoimento da comerciante que ficou ferida após ser atropelada de propósito em Buritama. Mas com o passar do tempo, o sofrimento de Eliane foi dando lugar à esperança. Hoje, até o caminhar dela é mais firme, seguro e com propósito. Depois de voltar a andar, agora Eliane dá os primeiros passos rumo à cura emocional. Com o trauma que a ex-comerciante sofreu, neste um ano ela desenvolveu alguns problemas psicológicos que têm custado tempo, dedicação e o cuidado de profissionais e também da família. Sérgio e Eliane fecharam o estabelecimento em Buritama e agora estão recomeçando em uma nova cidade. Mas esse capítulo de altos e baixos ainda não chegou ao fim. Foi determinada a prisão preventiva do responsável pelo crime, mas ele continua foragido e a família clama por justiça. A gente não tem informação nenhuma, não sabe nada. Sei lá, a gente não sabe se a polícia está indo atrás, se não está. Então é uma coisa até esquisita. Eu queria ver ela e ele presos, os dois. Não só ele, mas os dois, porque os dois foi conivente a isso. Guardem bem esse rosto, viu? Esse rosto que está aqui na tela, não tira não, viu, pessoal? Vamos deixar frisado para quem está em casa conseguir realmente observar. É esse homem aí que está foragido. Tem algum tipo de informação, ao que tudo indica, né, gente? Já nem deve estar mais aqui no Brasil, deve ter ultrapassado aí as fronteiras com países da América do Sul, já deve estar visualmente difícil, mas pode ter certeza, viu, Eliane? Minha amiga que está aí me acompanhando e que é uma verdadeira guerreira. Fiquei todo arrepiado quando a gente estava editando esse VT, essa reportagem aí, pela garra que essa mulher tem, viu? Apesar de tudo que ela enfrentou, ela continua com um brilho no rosto, continua com um sorriso aberto aí, mesmo enfrentando uma vida completamente, uma reviravolta na
na vida dela e continue com essa força. É uma lição para todos nós. E pode ter certeza, viu, minha amiga, que tudo que você sofreu, realmente esse homem vai ter que pagar, seja atrás das grades ou seja fugindo uma vida inteira. Porque ele pode fugir da polícia, quem sabe pelo resto da vida, mas vai ficar preso dentro dele e dentro também ali da questão de não poder ir e vir, né? Essa liberdade que ele tem, supostamente, na verdade, não existe, né? Porque ele está preso, porque pode ser aí identificado a qualquer momento. Então, a justiça, talvez dos homens, não resolve esse caso, Eliane, mas a justiça divina, essa sim, vai fazer as vezes e esse homem vai pagar, seja aqui ou em outra vida. E olha, gente, um homem de 27 anos morreu após ser baleado hoje de madrugada na Vila Mineira, em Andradina. Segundo informações da polícia, vizinhos ouviram o barulho dos disparos e ligaram para o 190. A vítima morreu no local do crime, viu? O homem tinha aí 2 perfurações de bala no queixo e também no pescoço. A polícia está investigando esse caso, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado. E olha só, gente, vai passar por audiência de custódia ainda hoje o homem de 25 anos que foi preso ontem por ter guardado 35 tijolos de maconha para um colega de trabalho. Não vem falar que estava guardando para o amigo porque também não é inocente, né? Sabe muito bem o que guardava, viu? A apreensão foi feita na casa dele, que é no bairro Amizade 1, em Rio Preto. Segundo a Polícia Civil, o traficante, que de fato era o dono do entorpecente, já está preso no CDP. Agora, esses dois que trabalhavam juntos em uma fábrica de aço em Badibacite vão ficar presos juntos também, viu? Os 40 quilos da droga estavam guardados em uma caixa. Além de serem colegas de trabalho, os suspeitos também eram vizinhos e num bairro sugestivo, né? Bairro Amizade. Essa amizade, na verdade, que ninguém quer, é a amizade do crime, né? Eles devem responder agora por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu vou para o intervalo rapidinho, na sequência eu falo sobre os casos de sarampo que não param de subir em Rio Preto. Mais casos foram confirmados e ainda hoje eu falo sobre o fim do prazo para algumas cidades do Oeste Paulista do recadastramento biométrico, viu? Agora 11h52, o intervalo é muito rápido, estou te esperando, até já. Estamos de volta ao vivo para toda a região e subiu para 18 o número de casos confirmados de sarampo em Rio Preto. Segundo a Secretaria da Saúde, uma das vítimas é uma profissional da área da saúde. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a Carla Esquisato. Bom dia, Carla. Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A pergunta que fica é, por que esse profissional da saúde estava sem essa dose da vacina, não é mesmo? A Secretaria da Saúde aqui de Rio Preto não informou onde esse homem trabalha. Apenas que ele tem 53 anos e estava sem o histórico de vacina, quer dizer, ele não tinha a segunda dose da vacina. Disse ainda que a responsabilidade de cobrar a carteira de vacinação para saber se está ali tudo certinho é da empresa que contrata esse profissional. No caso da Secretaria da Saúde, seria o município, mas como eles não informaram onde esse homem trabalha, então fica a cargo da empresa que teria contratado esse profissional da saúde. Eles informam também, Casagrande, que é muito importante que essas pessoas, né, que trabalham na área da saúde estejam em dia com todas as vacinas. Isso porque eles transitam, né, eles estão ali próximos de várias pessoas que têm doenças, eles podem transmitir e também pegar algum tipo de doença. Então é importante que esses profissionais estejam com a carteira de vacinação em dia, viu? A outra vítima do sarampo é um menino de 2 anos de idade. Ele estava com as 2 doses da vacina. A gente sempre alerta, né, que a vacina ela é sim eficaz. É importante, né, que as pessoas tomem a vacina, porque é a única forma de prevenção. A vacina é a tríplice viral. Ela é administrada em 2 doses, né? Ela evita cachumba, sarampo e rubéola. Então é importante que as pessoas fiquem atentas. Os casos estão aumentando, como você mesmo disse, já são 18 casos confirmados aqui na cidade e vários outros suspeitos. Então, olhe lá a carteirinha de vacinação, vê se está em dia, tanto criança quanto adultos, viu? Exatamente isso. Só para a gente complementar uma informação aqui, o último balanço divulgado com dados aqui do estado de São Paulo. São Paulo tem 2.457 casos confirmados. Grande parte, né, 7 em cada 10 casos estão na capital paulista e o restante está aqui no interior. Por isso que é importantíssimo a gente ficar de olho. Obrigado, viu, Carla, pelas informações ao vivo de Rio Preto.
é sexta-feira de sol quente aqui na região, umidade relativa do ar continua baixa, portanto, meu amigo, tem que tomar cuidado e se hidratar. Tenho reforçado isso todos os dias. As vias respiratórias já ficam um pouco mais complicadas. Quem puder apostar em umidificadores de ambientes ou então toalhas molhadas aí na casa é sempre importante, viu? Segundo a meteorologia, agora à tarde a temperatura sobe ainda mais e continua sem previsão de chuva. Janela aberta para te mostrar como é que tá o céu na região nesse começo de tarde. A gente está observando Araçatuba, que tem máxima nessa sexta-feira de 33 graus. Em Presidente Prudente, um dia bastante quente, céu limpo e máxima de 34. Em Rio Preto, imagens ao vivo para você, como a gente está observando, o céu está bastante azul, o sol está forte e máxima de 33 graus. Vamos continuar girando aqui pelo nosso interiorzão. Nova Lusitânia e Regente Feijó e Cardoso, tudo igual. As três cidades aí, a gente tem máxima de 34 graus, sensação térmica ultrapassando os 36. E olha, a Polícia Ambiental fez uma fiscalização no centro de Rio Preto e uma casa de ração foi flagrada com animais mortos e outros bastante debilitados. A denúncia de maus tratos tinha endereço certo. Uma casa de rações que foi alvo de fiscalização em anos anteriores. O local, que tem autorização para vender animais silvestres, estava completamente sujo. Aves foram encontradas mortas e coelhos debilitados. Em torno de 1.000 animais, incluindo aves exóticas, estão à venda na loja. Segundo a polícia, eles não podem ser levados para o zoológico municipal porque oferecem risco de transmissão de doenças. O local tem 15 dias para se adaptar às exigências da Polícia Ambiental. Caso contrário, o dono deverá pagar multa de R$ 3.000 por animal que está no estabelecimento. Bom, deixa eu dar um recado especial para quem está em casa. Olha só, a nossa casa é, sem dúvida alguma, né, gente, o lugar que a gente mais ama. E a sua família precisa estar coberta caso algum problema aconteça com a sua residência. Por isso, a Auge Seguros está há 25 anos cuidando do que é seu, meu amigo. Com o seguro residencial, você tem cobertura total em casos de incêndios, quedas de raio, desastres e também de furtos, viu? Além disso, tem acesso aí a uma série de serviços de assistência dia e noite. Gosto de reforçar o seguinte, teve um problema com a fechadura? É só acionar o chaveiro do seguro, viu? Problemas elétricos ou hidráulicos? Liga para a seguradora que especialistas vão até a sua casa para fazer os reparos. Isso sem falar em técnicos que consertam produtos da linha branca, como geladeira, por exemplo, entre outros muitos serviços personalizados. Segurança e comodidade sempre para você aí de casa. Então, olha, consulte um corretor da Auge Seguros e conheça em detalhes a melhor opção para a sua casa. A Auge Seguros tem 25 anos de história. São 25 anos de credibilidade. Telefone para informações está na sua tela, é o 18 3607 1700. 18 3607 1700. Tem também o site augeseguros.com.br. Acesse agora mesmo. Auge Seguros, há 25 anos, a sua melhor companhia. Pausa rápida aqui no nosso programa. Na sequência, eu falo sobre recadastramento biométrico, viu, gente? Algumas cidades do Oeste Paulista terminam o prazo hoje para fazer o cadastramento. Quem não fez tem que correr. E a gente traz informações ao vivo também de outras cidades do nosso interior paulista. 12:02, intervalo é rápido. Eu tô voltando já já, região. Estamos de volta ao vivo com informação urgente da Polícia Federal. Priscila Andrade tem novidades sobre o caso da liberação do chinelo do filho e dos presos na operação #Tudo Nosso. As informações, Priscila. Exatamente, Casagrande. Diferentemente do que nós estávamos confabulando agora há pouco, até porque os advogados estavam aguardando uma liberação aí no cumprimento do rito por volta do horário do almoço, a Secretaria de Administração Penitenciária acaba de nos responder informando o seguinte: a Secretaria de Administração Penitenciária informa que hoje, dia 30, por volta das 9h45 da manhã, os presos José Avelino e Igor Thiago foram colocados em liberdade em cumprimento do alvará de soltura por revogação de prisão preventiva
expedido pela 2ª Vara Federal de Araçatuba. Ambos estavam detidos no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia. Este e-mail da Secretaria da SAP se refere à soltura dos dois, mas também há ainda a liberação dos outros presos que estão em Nova Independência. Essa informação ainda não me chegou, mas o que a gente já sabe é que Chinelo e o filho dele já estão em liberdade. Estão nas suas, SBT Interior trazendo então informação em cima do lance para você aí de casa. Obrigado, Priscila, pela informação aqui no nosso SBT Interior. E olha, a agência da Receita Federal em Dracena será fechada, viu? A informação é da assessoria de imprensa do órgão em Prudente. Uma das causas é a falta de servidores que estão se aposentando e não há possibilidade de contratações. Além disso, a Receita vem trabalhando em um processo de readequação de estrutura. A agência de Dracena atende aí, em média, quase 1.000 pessoas por mês, viu? Elas terão que recorrer à agência de Adamantina. Segundo a assessoria, uma faculdade e um núcleo de apoio fiscal podem fazer alguns serviços. A previsão do fechamento é para o começo do mês que vem. E olha, gente, hoje é o último dia do cadastramento biométrico em 2 cidades da nossa região. São as cidades de Bernardes e Emilianópolis. Os eleitores que não fizerem terão os títulos cancelados. Rubens Nakato está no cartório de Bernardes e ao vivo tem as informações para a gente. Como é que está o movimento? Muita gente por aí, Nakato. Boa tarde. Boa tarde, Casagrande. Boa tarde a todos. Olha, o movimento aumentou bastante agora. A gente está aqui desde o início da manhã, estava bem mais tranquilo. Agora, conforme as horas vão passando, né, se aproximando aí do fim do prazo, o movimento vem aumentando. Segundo o chefe do cartório aqui em Bernardes, Fernando Seraglio, disse para a gente que ainda faltam aí cerca de 1.900 eleitores para fazer esse cadastramento biométrico. Lembrando que aqui em Presidente Bernardes são cerca de 11.400 eleitores e o cartório atende também os eleitores de Emilianópolis, mas cerca de 2.600 eleitores. Pessoal que precisa fazer aí obrigatoriamente, né, terminando o prazo hoje, essa biometria. A gente mostra aqui também os atendimentos, ó, o espaço aqui é um pouco apertado, inclusive porque tem bastante gente, ó. O pessoal está fazendo um procedimento ali, procedimento que é simples, é rápido. O pessoal diz que leva em média aí cerca de 3, 4 minutos para concluir aqui a biometria. Bom, o pessoal orienta também que é importante trazer um documento com foto para fazer então esse procedimento aqui, viu? E lembrando, né, Casagrande, como você já disse, reforçando, quem não fizer o cadastramento biométrico tem o título de eleitor cancelado, fica também sem quitação eleitoral, além de sofrer aí outras sanções. Atendimento aqui para quem chega, não fez agendamento, é por ordem de chegada, eles estão atendendo também até às 6 da tarde por agendamento aqui em Presidente Bernardes, também os eleitores de Emilianópolis. E lembrando, né, que na maior cidade aqui do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, faltam ainda 60 mil eleitores para fazer o cadastramento biométrico. O prazo vai até 19 de dezembro, mas é importante que as pessoas corram para fazer isso aí, para evitar, como a gente está vendo aqui, essas filas de espera. Casagrande. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, cada grupo de cidades tem um prazo, né? Justamente para não deixar todo mundo para o mesmo período. Essa que o Nakato está trazendo hoje termina nessa sexta-feira. Prudente tem o prazo de novembro. Cidades das regiões de Araçatuba e Rio Preto começam a ter o prazo aí chegando ao fim próximo ao mês de setembro. Depois tem um outro grupo no mês de dezembro. Enfim, tem que ficar atento à sua cidade, né? São mais de 200 cidades que conversam com a gente todos os dias. Então é importante você buscar informação para ficar tudo tranquilo com a Justiça Eleitoral. Valeu, Nakato, pelas informações ao vivo na tela do nosso SBT. E olha, agora tem os destaques do nosso portal de notícias com o João Marcelo Moraes. Boa tarde, Casagrande. Boa tarde a todos. Uma pesquisa realizada pela MAP Biomas mostrou que em pouco mais de 30 anos, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de áreas nativas. Para se ter uma ideia, essa área equivale a quase 4 vezes o território do estado de São Paulo. As florestas que em 1985 representavam 69% do território brasileiro, agora representam apenas 59%. Lá no portal tem uma matéria completa para você conferir da pesquisa. E termina hoje o prazo de recursos para quem participou do INSEJA, o exame que é aplicado para pessoas que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter um certificado de ensino fundamental ou médio. Esses recursos são instrumentos para quem realizou o teste questionar ou requerer a revisão da prova, caso a pessoa ache que tenha sido prejudicada de alguma forma no exame.
Quem desejar fazer a contestação deve apresentá-la por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Também tem uma matéria completa lá no portal com todas as informações, além de muitas outras notícias. É só acessar sbtinterior.com. Volto com você, Casagrande. Valeu, João. Bom fim de semana para você e para a equipe do nosso SBTinterior.com, que está sempre assim, ó, recheado de notícias, viu? Vou dar um recado para quem está em casa, para quem mora em Olímpia. Já começou a operar a nova empresa de ônibus da cidade, que é a Autoviação Suzano, viu? E olha, todos os ônibus possuem acessibilidade e sistema de monitoramento em tempo real. Ou seja, o passageiro em muito breve vai conseguir acompanhar tudo pelo celular. Olha que maravilha. Quem usa o transporte coletivo, pessoal, economiza e ajuda o meio ambiente. Por isso que a Autoviação Suzano tem investido pesado para melhorar a qualidade do transporte coletivo da nossa região e agora também da cidade de Olímpia. Olha, você que está em casa pode ter um cartão eletrônico, assim como o meu, Marquinho está mostrando para você. É um cartão eletrônico para você usar no transporte coletivo, sempre com muita praticidade e segurança. Você vai e faz o cadastro no posto de atendimento que fica no terminal rodoviário de Olímpia e depois tem acesso a esse cartão. Casagrande, quero mais informações. O telefone está na tela, viu? É o 17 3281 6577. Com esse cartão aqui, você consegue usar todas as linhas da cidade, inclusive dos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu. Então, faça parte desse novo momento do transporte coletivo de Olímpia. A Autoviação Suzano. Embarque nessa viagem. Última pausa aqui no nosso programa. Na sequência, eu volto com outras notícias da região. 12h11. Até já. De volta com o nosso SBT Interior, em Adamantina foi lançado o programa ligado ao Euroclima Mais. É uma parceria entre o Centro Universitário de Adamantina, a Unify, União Europeia e países da América Central, viu? É uma pesquisa voltada à agricultura familiar com a ideia de produzir alimentos sustentáveis. A cerimônia marcou o início de uma parceria internacional de cooperação para falar de clima e agricultura. O maior centro universitário da Nova Alta Paulista, em Adamantina, passou a fazer parte do projeto liderado pela comunidade formada pelos países da Guatemala, Honduras, El Salvador e o Brasil. Essa aliança integra o programa Euroclima Mais. Conta com recursos da União Europeia, que esteve presente por meio da representante no Brasil. A União Europeia dedicou 80 milhões a esse programa, 1,5 milhão a esse projeto em Adamantina e esperamos que essas parcerias e que a experiência bem-sucedida de Adamantina no setor privado, no setor público, possa ser replicada em El Salvador, em Honduras e na Guatemala, que são países da América Central que também precisam dessa experiência e lição aprendida daqui e, claro, também de lá passar para cá. O montante vai contribuir para fomentar pesquisas e desenvolver a agricultura junto às comunidades nos países participantes para reduzir a emissão de carbono. 500 produtores da categoria Agricultura Familiar dos 4 países do grupo serão beneficiados. Segundo a Prefeitura de Adamantina, é excelente contribuição para estimular políticas públicas que ajudem na produção de alimentos de forma sustentável. O que nós vamos fazer com os recursos que vêm da União Europeia? Nós vamos fazer um composto orgânico usando podas de árvore e agregando isso a restos de alimentos. Então nós vamos coletar esses alimentos das escolas, dos restaurantes, das lanchonetes e produzir esse composto. Só que nós precisamos implementar pesquisa para produzir um composto de qualidade e que realmente venha fazer um efeito positivo lá na agricultura, né? Então a gente acredita que aí vai sair um produto mais sustentável, um produto orgânico e de qualidade e vai agregar valor na toda a cadeia, desde a produção até a comercialização. Para fazer parte do programa Euroclima Mais, que aborda o tema Produção Resiliente de Alimentos, o Centro Universitário em Adamantina teve que concorrer com 54 propostas na América Latina. Segundo o pró-reitor da instituição, a parceria abre ainda mais portas para continuar desenvolvendo o setor e dar visibilidade para o trabalho que é feito na cidade. Esse projeto ele vai fazer com que a Unify
consiga laboratórios de análise de solo, vai aí dar todo o auxílio no reaproveitamento dessas podas de árvore para a adubação orgânica. Então, a Unify está junto com esses 3 países. Isso vai ser muito importante para a Unify, porque vai permitir com que os nossos alunos e professores ensinem, né, e ajudem tecnicamente e visitem produtores. E tudo isso vai ser usado para os pequenos produtores. Então, nós vamos motivar a economia da nossa região, do nosso município, né? E no futuro eles querem implantar lá na América Central uma universidade parecida com a Unify. Isso para nós é um motivo de muito orgulho. Tenho certeza que nós iremos auxiliá-los. Muito legal. E assim a gente termina a edição de hoje. Está chegando SBT e você. Um ótimo fim de semana a todos. Saúde e paz interior.